Quando foi que eu saí da sauna? Sair da sauna. Como é que eu saí da sauna? Acho que com a maioria das pessoas, quando rodou, né? Às vezes eu me sinto meio uma farsa porque eu nunca saí da sauna, eu nunca rodei. Ou não, né? A gente coloca sempre a desculpa no amigo, fala, tô guardando pra um brother meu. Eu tava aí vivendo a vida normal, de boa, falando com a minha mãe sobre trabalho, sobre várias coisas, e deixei escapar, lá no canal que eu trabalho, a gente isso e aquilo. E aí veio a pergunta que eu tanto temia e que eu tanto tava evitando, né? Que é, mas esse canal é sobre o quê, Fernanda? Aí eu falei, oh meu Deus, canal do YouTube, canal multimídia, comunicação, canal plataformas online, né? Canal, mas fala do que o canal? Ai, do que, né, mãe? O canal fala sobre maconha. A única coisa que a minha mãe perguntou foi: e tem assunto pra tudo isso, é? E eu disse: tem bastante assunto. Se preocupa não, que assunto não falta. E por um bom tempo, meio que ficou por isso mesmo. Minha mãe não perguntava se eu fumava de fato, nunca veio a pergunta: e aí, mas você fuma maconha? Até então, ela sabia que eu trabalhava num canal que falava sobre maconha, mas poderia não necessariamente fumar. Depois que eu rodei com a minha mãe, eu fiquei um bom tempo afastado aí da ganja, eu fiquei um bom tempo sem fumar por medo, assim, né? Eu falei que teve um lance dela perder a confiança em mim e tal, então eu dei uma segurada e, inclusive, nesse período, um pouco depois, eu percebi que também ela não estava me fazendo bem, eu tive uma depressão e tal, e sempre que eu fumava dava uma certa bad e tal. Então assim, além dessa treta toda, eu resolvi dar uma segurada também por causa da minha saúde. Não tava me fazendo bem, não tava me ajudando nos estudos, na escola. E aí só depois de alguns 3, 4 anos que eu realmente voltei a fumar e assim, bem pouco, bem tranquilo, entendendo mais como que ela funcionava pra mim, quais momentos era bom, quais momentos não eram, funcionavam ou não funcionavam. Eu não tive um papo assim direto com a minha mãe ou com meu pai sobre o fumar maconha. E como eu fui ficando mais velho e depois saí de casa, as coisas eram minhas, né? Eu pagava minhas contas, eu que resolvia minhas coisas, e quando eu falei pra minha mãe que eu entrei num 2, aí é óbvio que ela sacou que eu fumava, tal, a gente conversou, e ela sempre teve muito esse papo de assim, cara, não tá te fazendo mal, não tá te atrapalhando no trampo, nas suas atividades da vida, eu não vejo problema. Ela fala até hoje, né, que várias amigas dela ainda fumam pra dormir, com uma questão medicinal e tal. Um bom tempo depois, né, numa outra conversa, me pegou meio desprevenida, a gente tava almoçando, nós duas. Finalmente foi que a minha mãe me perguntou: mas você, Fernanda, fuma maconha? Eita! Aí eu, então, que interessante, né? Eu já trabalhava com maconha, já tava com a minha cara lá há algum tempo, né, no canal, e mesmo assim, sentar ali na frente da minha mãe e responder isso com honestidade, ainda deu uma vontadinha de falar, sabe como é, né? A gente fuma. Mas aí eu decidi, jogar real e falei, sim, eu fumo maconha sim, fumo maconha todos os dias. Essa segunda conversa foi muito mais legal porque a minha mãe começou a se aprofundar nisso, né? A primeira pergunta dela foi, olha, você vai usar coisas mais fortes por causa disso? E eu tive a péssima ideia de fazer uma piada. Eu falei, porque a senhora nunca deu um deb. Não, minha mãe nunca deu um deb. Ela não ia entender por que essa piada era engraçada. Mas continuamos ali, né, minha mãe sem entender. E eu, então, não, é o seguinte. A maconha, ela tem pra mim uma função muito terapêutica, né? A maconha é o que me acalma. Quando eu bebo, né, a gente fica bêbada, eu não gosto de ficar bêbada. Minha mãe, eu também não. Eu falei, então, a gente gosta de álcool, mas não gosta de ficar bêbada. Eu tô ali pela terapia do negócio, me relaxa, me deixa melhor, me deixa tranquila. Então me ajuda muito. E aí a próxima pergunta da minha mãe também eu acho que é uma pergunta super comum, né? Ela queria saber se isso não ia atrapalhar a minha vida, se isso não atrapalhava o meu cotidiano, né? Aí eu já fumava há bastante tempo, falei, olha, eu fumo há bastante tempo e minha vida, continua aí tranquila, altos e baixos, né? Tem época que tá boa, tem época que tá ruim e não é por causa da maconha. E aí a última preocupação da minha mãe também, que eu acho que deve ser uma preocupação de todo mundo, mas e o fato de ser proibida? E essa já foi uma conversa um pouco mais demorada e profunda para conversar ali, tentar levar para minha mãe todos os argumentos da proibição, né? O quanto a proibição não tinha a ver com a substância. Ninguém nunca morreu de overdose disso, né? Então a gente tem dados muito mais positivos do que negativos, tentando mostrar para ela ali que a proibição não fazia sentido, não tinha a ver exatamente com a ganja, tinha muito mais a ver com o controle de corpos, né? Com o controle de pessoas
que a sociedade deseja oprimir. Então foi uma conversa profunda, deu para levantar vários pontos. Falei bastante da ganja medicinal, ela já tinha visto o documentário Quebrando o Tabu, que tem ali o Fernando Henrique, que é um cara que ela admirava e tal, tem o Drauzio, tem gente ali de peso da geração dos nossos pais para dar esse suporte. Eu considero que realmente eu saí da sauna com a minha mãe, assim, diretamente, foi num vídeo que a gente gravou aqui num 2, que ele não tá mais no ar, que foi com as mães, né? E a minha mãe foi uma das que participou. Isso é uma super lemon haze. E nesse vídeo foi a primeira vez que eu fumei maconha na frente dela. Eu lembro que eu fiquei nervoso, por mais que eu soubesse que ela era de boa, que ela não ia ter problema nenhum. Foi uma experiência boa pra mim de tipo, porra, não tem por que eu fazer isso escondido ou então eu não trocar ideia sobre isso abertamente, né? Hoje a gente conversa numa boa, porque eu trampo aqui no canal, tô morando com a minha mãe de novo, então assim, a gente tem uma relação muito tranquila pra conversar sobre todas as coisas. O sair da sauna não foi uma coisa direta de conversar e tal, foi uma coisa mais aos poucos, de como minha vida foi desenrolando mesmo naturalmente, e como eu sempre arquei com minhas responsabilidades, nunca tive nenhum problema assim, né? Eu saí da sauna mesmo com meu pai primeiro. Porque eu rodei primeiro com meu pai. Ele não queria dialogar muito sobre, né? A reação dele foi de susto, porque meu pai não sabia absolutamente nada sobre uma maconha. Não tinha informação nenhuma pra ele. Era tão droga quanto outras drogas. Agora, minha mãe já nem se fala, velho. Pra minha mãe, mano, o bagulho era igual crack. Era igual crack. Crack e maconha não tinha diferença nenhuma no vocabulário da minha mãe, no imaginário dela. Te garanto. Então, pra você ver como o diálogo já era difícil. E ela ficou possessa, falou, não acredito que meu filho é maconheiro, eu não acredito. Nossa, velho, não houve conversa. Não houve conversa, não houve papo. Durante muito tempo ela ficou sem falar comigo. E toda vez que o assunto vinha à tona, ela ignorava. E eu sempre tentava informar. Acho que lá pela 5ª vez que eu rodei com meu pai, que ele falou, precisamos conversar sobre isso, que ele escreveu numa cedinha isso. Obrigado, papai. Traumatizado até hoje. Eu fiz o seguinte, eu peguei um documentário que chama The Business Behind Getting High, que é o negócio por trás de ficando doidão, que conta basicamente todos os pontos, tipo, desde a economia, o porquê que a maconha foi... Ele é bem chavadinho, sabe, pra mostrar pros pais. Ele mostra de onde surgiram os mitos que a maconha queima neurônio, como que esses testes foram conduzidos nos anos 70 e porque era toda uma pressão política. Todo o básico ali que você que é maconheirinho tem que saber, eu peguei e gravei esse documentário em um CD-ROM e falei, beleza, pai, você quer trocar ideia? Mas assiste isso daqui e depois a gente conversa. Porque é justo, né? Ele pelo menos vai ter um pouco de informação para poder debater comigo. Porque tudo que eu estivesse falando ali para ele seria extremamente novo e ele estaria muito tendencioso já com os pensamentos dele, né? Depois que eu dei documentário pro meu pai, passou, eu peguei ele assistindo, mas depois que ele assistiu, ele nem veio mexer o saco, cara. Ele não falou, tipo, escondeu. Agora, conversa com minha mãe, velho, nossa... Primeiro que eu caguetei meu pai, né? Na hora eu falei, eu fumo maconha, ela, mas você fuma maconha? Eu fumo, mas o papai sabia. Aí, mano, meu pai olhou com uma cara de cu assim, ela, você sabia? Meu pai tomou o maior esporro por causa de mim, mano. Sou mó X9, mó cagueta de quem não me caguetou, velho. Mas assim, conforme as paradas do 1, 2 foram acontecendo e foram crescendo, não tinha como esconder. Eu nunca dei motivo, tá ligado, pra minha mãe. Eu sempre saí bem no colégio, sempre tive bons empregos. Nunca dei pano pra manga, né? Uma parada que a gente sempre fala aqui no canal. Seja um maconhista responsável, né? E eu lembro disso exatamente, quando ela falou, não acredito, quanto tempo você fuma maconha? Eu falei, mais de 10 anos. Ela, como assim? Eu falei, tá vendo? Há mais de 10 anos e você nunca notou, ou seja, não é algo que impacta negativamente a minha vida. Então, com esses argumentos, com 1, 2 e também com informação, hoje em dia a gente tem muito informação, né, cara? Ela reconhece agora a maconha medicinal. Então o que mudou foi isso. Hoje eu consigo conversar com a minha mãe. Ela não gosta. Ela sempre fala, ai filha, adoro seu canal, tenho um orgulho, mas não podia ser de outra coisa. Eu falei, mas é sobre isso exatamente. É sobre a maconha. Senão não ia ser um 2. Já o meu pai, mais orgulhoso ainda, porque ele realmente abraçou a causa. Ele me manda artigos relacionados. E é claro que também a questão de você que está saindo da sauna agora, com toda essa legalização que está rolando ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Serve de argumento também, sabe?
Hoje tá muito mais fácil você sair da sauna. A brisa que, como eu falei no vídeo da rodada, eu fiquei a adolescência inteira sem fumar, porque eu vi que não me fazia bem e tal. E uma coisa que me dava muita bad também é que, tipo, meus pais me sustentavam, pagavam minhas contas, e eu achava errado pra caralho comprar maconha com o dinheiro deles, né? E aí tem outra questão também, porque meus pais são super conservadores, receberam a educação japonesa e tudo mais. E, mano, qualquer tentativa de trocar uma ideia já tinha treta. E aí o tempo passou, me casei, saí da casa dos meus pais, e só então eu voltei a usar uma maconha. E é aquele negócio, né, mano? Eu tô vivendo minha vida, pagando minhas contas, com meu trampo. Não devo satisfação a ninguém. Ah, eles não perguntam, eu não falo e fica tudo certo. Lógico que eu já dei várias palas, né, mano? Já fui na casa dos meus pais, colhi tudo encaralhadalhaço, com puta de uma marofa. Eu já fui com uma camiseta palosíssima, que era um bud segurando um bong. Mas eles fingem que não viram nada, eu fingi que não aconteceu nada e tá tudo certo. Hoje meu kit pala fica aberto, jogado assim, no meio da sala mesmo. Tem luminária palosa no meu escritório, que inclusive esses bagulho tudo tem na loja 12. E já tá tendo esquenta do Green Friday e já tem uns produtos em promoção, hein? E hoje eu achei engraçado quando a galera vem trocar ideia comigo e fala, como é que eu saio da sauna, cara? O melhor jeito, o jeito que eu achei foi não sair. Quando eu saí da sauna com a minha mãe, no caso, eu tinha 18 anos, que foi por conta eu tava ali no meu pior período de depressão e tal, eu tinha muita insônia e ela sempre foi muito tranquila. Na verdade, eu nem sei se pode ser considerado que eu saí da sauna, assim. Porque sempre tive uma conversa meio que bem aberta, assim, com ela. Nunca fui esconder as coisas dela e tal. E com meu pai, eu acho que eu ainda não posso falar que eu tô 100% fora da sauna. Eu acho que a atual situação é... Eu me encontro na sauna de porta aberta. E se ele quiser ir lá conversar, tudo bem. Mas também se for pra ir lá brigar e, enfim, a gente tretar e tal, aí eu prefiro que fique assim, do jeito que tá mesmo. Mas, né, acho que já tá meio óbvio. Talvez eu me exponha um pouco. É isso, minha mãe sempre foi muito tranquila em relação a isso. Não sei se porque o irmão dela já vinha ali um tempo fumando e minha família pro lado dela já é um pouco mais acostumada, eu acho, com a ideia. Ela via ali que o negócio me fazia bem também, né? Eu ficava, sei lá, 3 noites seguidas sem dormir. E aí, quando eu fumava, eu conseguia relaxar o suficiente pra eu dormir. E aí eu, nossa, dormia muito, muito, muito. Sair da sauna, ele é uma coisa bem complicada, porque depende muito da relação que você tem com família, né? Porque quando chega alguém falando assim, mano, meus pais não aceitam nem a pau, não sei o que, blá blá blá. Eu sempre pergunto, mano, você tá trampando, tá estudando, tá fazendo seu dinheiro, tá com rumo na vida? Porque eu garanto, cara, se tiver tudo certo, a maconha vai ser a última das preocupações. Enquanto você morar com seus pais, não tiver suas responsabilidades, ainda não tiver sua grana pra bancar sua cota no mês, dá uma segurada, fica pianinho, sabe? Respeita as regras da casa. E aí quando você tiver sua vida, tiver seu trampo, tiver sua casa, aí, cara, eu acho que é muito isso, assim, é levar numa boa e mostrar pros outros que isso não tá impactando em nada, sabe? É uma coisa normal como outra qualquer. Foi como se eu tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. Foi muito bom ter essa conversa e poder apresentar com profundidade para minha mãe o que era a ganja para mim, né? Se você for sair da sauna, saia com responsabilidade e com principalmente informação. Essa parada, mano, educar. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. Mas eu vou falar, velho, fui eu que inventei esse termo, sair da sauna. Era o nosso vídeo que a gente gravou com o Mil Grau, que ele falou que ia sair do armário de fumar maconha. Aí eu falei, mano, fala sair da sauna, tá ligado? E ficou, né? Entrou no vídeo e a gente acabou falando isso. Esse é o meu momento de reconhecimento. Mereço, não é, gente?